Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Olá, Crônica dos Umbrais. Não sei se vocês vão colocar o meu relato no canal de vocês, pois essa história não tem nada de sobrenatural. Mas sabe, às vezes, os humanos podem ser muito piores que uma assombração. Sinceramente, eu penso que o inferno não existe, pois o inferno é aqui. Que eu passei por um inferno que nenhuma criança deveria passar, mas infelizmente eu não sou o único a passar por isso. E infelizmente não serei o último. Mas se eu pudesse desejar algo nessa vida, seria que nenhuma mulher que não tem dom para a maternidade tivesse filho. Me chamo Conrado. Nasci na favela de Heliópolis, fica na zona sudeste de São Paulo. Nasci num lar desfeito. Meu pai morreu em confronto com a polícia. Quando eu tinha 8 anos, eu vi quando o policial atirou no meu pai. Hoje sei que foi em legítima defesa. Mas na época, eu não entendia. Tudo o que eu entendia era: o policial tirou meu pai de mim. Eu tinha mais 2 irmãos mais novos, Maicon, de 4 anos, e Isabel, de apenas 2 anos. Minha mãe, que se chamava Zuleika, nunca soube ser mãe. Era bêbada e drogada. E só quem colocava ela um pouco na linha era meu pai. Mas depois que ele morreu, ela começou a jogar a responsabilidade nos meus ombros. Não se passaram nem 7 dias da morte do meu pai e ela já começou a trazer homem para dentro de casa. Ela nos mandava ir para o quarto e ficarmos lá e não encher o saco dela que ela iria começar a trabalhar. Também não entendi isso direito na época. Como assim trabalhar? Mas enfim, eu obedecia e levava meus irmãos para o quarto. Eu comecei a procurar emprego pela comunidade para ajudar em casa, pois já estávamos ficando sem comida e fraldas para minha irmã. Minha mãe não colocava mais nada em casa, então eu deixava minha irmã aos cuidados do meu irmão de 4 anos. Pensando nisso agora, era uma loucura, mas naquele tempo, o que eu poderia fazer? Minha mãe dormia o dia todo, e se fosse acordada, nos batia e nos batia muito. Eu conseguia fazer uns bicos aqui e outro ali. Às vezes eu ganhava fralda e leite para minha irmã. Mas não era sempre. Alguns se sensibilizavam com a nossa condição. Lembro que uma vizinha nossa denunciou minha mãe para o conselho tutelar, mas mesmo vendo a forma precária que vivíamos, não fizeram nada para ajudar. Sabe, qualquer coisa era um gatilho para minha mãe. O choro de Isabel, se Maicon tropeçasse ou esbarrasse nela, ou se pedíamos comida, um tapa, um puxão de cabelo, um empurrão contra a parede eram reações comuns. Com o tempo, aprendemos a deixar de brincar e fazermos as tarefas em silêncio. Ao menos tentávamos, mas era impossível sermos invisíveis. Depois de um ano vivendo nesse sufoco, de passar fome, necessidade, com falta de higiene e cuidados, mesmo eu trabalhando, o dinheiro que eu ganhava, muitas vezes, era obrigado a dar para minha mãe. E o dia que eu não dei porque queria comprar comida, ela me bateu tanto, mas tanto, que eu desmaiei e acordei no dia seguinte, cheio de hematomas pelo corpo. As pessoas viam, denunciavam, mas era sempre a mesma coisa. Não dava em nada. Até que, como eu disse, se passou um ano. Eu agora com 9 e meu irmão com 5 anos. Meu irmão teve uma forte dor de dente durante a madrugada e começou a chorar. Com isso acordou a minha irmã, e ela também começou a chorar, e eu entrei em desespero tentando fazer eles pararem, mas quando eu estava quase os acalmando, minha mãe, aquele monstro, pegou o meu irmão pela camisa e começou a bater na cara dele. O cara que estava acompanhando a minha mãe aquela noite foi atrás dela e viu eu tentando proteger meu irmão. Ele me jogou longe e puxou uma arma. Minha mãe riu e ele disse: "Se você quer fazer esse pirralho parar de chorar, eu te ajudo." Depois disso, ele atirou no meu irmão. Minha mãe riu com ele no colo, não sei se realmente ela gostou do que viu,
ou se riu de nervoso vendo seu filho ali, morto, com um tiro na cabeça a sangue frio. Eu gelei, e ele apontou a arma na minha direção, mas não sei como. Sério, não sei se foi providência divina ou não. Mas a porta... Alguém começou a bater na porta, e eu aproveitei e peguei a minha irmã no colo e fugi pulando a janela. Saí correndo com ela até não aguentar mais. Não sei por quanto tempo eu corri, mas consegui chegar no final do morro. Sentei num ponto de ônibus e comecei a chorar. Nossa, como chorei! Nisso estava passando um casal de idosos e nos viu chorando. Eles tentaram nos acalmar, mas eu estava de verdade descontrolado. A senhora Dona Altiva e o senhor Bernardo nos acudiram naquela noite e nos levaram para sua casa. Lá ela nos deu comida, nos deu banho e uma cama limpa e disse que no dia seguinte eu poderia contar a eles o que aconteceu. Sério, foi como estar em um pedacinho do céu. Ela me deu a roupa que era do neto dela que ela tinha guardado e para minha irmã. Seu Bernardo foi até a farmácia comprar coisas para bebês. Minha irmã estava muito assada e aquilo cortou o coração da Dona Altiva e o senhor Bernardo, que fizeram de tudo para cuidar bem dela. Ela não tinha roupa para colocar na minha irmã, então a deixou enrolada em uma manta bem quentinha. Depois de comer a papinha, ela dormiu com uma expressão tão serena que essa imagem está na minha mente até os dias de hoje. E eles me colocaram no quarto de hóspede para dormir junto com minha irmã. Mesmo com uma dor insuportável de perder o meu irmão Maicon, o cansaço foi mais forte e eu dormir abraçado com minha irmã Isabel. No dia seguinte, quando acordei, o café da manhã estava na mesa e Dona Altiva me recebeu com um sorriso lindo e me convidou para sentar à mesa e me serviu um café. Minha irmã ainda dormia, tadinha. Devia ser por causa das assaduras que ela não tinha mais um sono tranquilo e depois que Dona Altiva cuidou dela, ela no alívio. Dormiu como se nunca tivesse dormido na vida e creio que não dormia mesmo. Dona Altiva começou a puxar conversa comigo e disse: "Então, jovenzinho, pode me dizer agora o que aconteceu para você estar naquele ponto de ônibus àquela hora da noite?" E, com a voz ainda um pouco trêmula, eu disse: "Antes de eu contar, quero dizer obrigado, Dona Altiva. A senhora e seu marido foram anjos na nossa vida." E então eu comecei. Contei sobre meu pai, sobre o tiro que eu vi quando tinha apenas 8 anos e como aquele barulho ainda ecoava nos meus pesadelos. Falei da minha mãe, Zuleika, e de como ela desmoronou depois daquilo, trocando a gente pela garrafa e pelas drogas. Descrevi a fome que era uma dor constante, a sujeira da casa e o medo que era nosso companheiro de quarto. Ela nos batia por tudo, Dona Altiva. Eu disse, os olhos fixos no padrão da toalha de mesa. Um choro, um tropeção, um pedido de comida. Era sempre um tapa, um puxão de cabelo. A gente tentava ser invisível, mas era impossível. Contei sobre os bicos que eu fazia, carregando compras ou lavando carros, e como quase todo o dinheiro ia para ela. Contei da vez que eu quis comprar comida e ela me espancou até eu apagar. As pessoas viam, denunciavam, mas nada nunca mudava, falei, com uma amargura que até hoje me dói. E então veio a parte mais difícil. A voz engasgou quando cheguei naquela noite. A dor de dente do Maicon, o choro da Isabel, o meu desespero tentando acalmar os dois. Aí ela veio. Aquele monstro. Ela pegou o Maicon pela gola da camisa e começou a bater nele. Eu gritei, tentei puxar ele, mas o homem que estava com ela, aquele homem... Minhas mãos tremeram nesse momento que eu contava e as escondi no colo. Ele me jogou longe como se eu fosse um trapo e puxou uma arma. Minha mãe, ela riu. Ela riu com o Maicon no colo, chorando. E o homem disse, se você quer fazer esse pirralho parar de chorar, eu te ajudo. As lágrimas rolaram livremente nessa parte da história, quente e salgada. Ele atirou no meu irmão, na cabeça. A minha mãe riu. Não sei se de nervoso ou de gosto, mas riu. Ele apontou a arma para mim e eu não pensei. Só ouvi alguém batendo na porta. Peguei a Isabel no colo e pulei pela janela quando eles foram ver quem era. Corri. Corri até não sentir mais as pernas
Só o coração batendo na garganta e o choro da Isabel no meu ouvido. Até chegar naquele ponto de ônibus e não conseguir mais. Fiquei em silêncio, exausto, como se tivesse revivido cada segundo novamente. A dor da perda do Maicon era uma coisa viva. Um buraco dentro do meu peito, que até hoje existe. Dona Altiva não disse nada por um longo momento. Seus olhos claros estavam marejados. Ela esticou a mão e cobriu a minha com a dela. Uma mão fina, mas incrivelmente forte e quente. Meu Deus, meu menino. Ela sussurrou, a voz carregada de uma emoção profunda. Que cruz pesada para um anjinho como você carregar. Ela olhou para o quarto onde Isabel ainda dormia, um sono tranquilo, pela primeira vez em sua vida. Depois olhou para mim, e em seus olhos eu não vi pena, mas uma determinação feroz e tranquila. Você foi muito corajoso, Conrado. Um herói de verdade para sua irmãzinha. E agora ouça o que vou dizer. Essa parte da sua vida acabou. Você e Isabel estão seguros. Ninguém vai machucar vocês de novo. Ela apertou minha mão. Bernardo e eu, nós não temos filhos nem netos por perto. Esta casa é muito grande e silenciosa para dois velhos. O que você me diz? O que você diria se a gente arrumasse um jeito de vocês ficarem aqui? Por um tempo, ou pelo tempo que for preciso, naquele momento me senti aliviado. E com uma esperança que não sentia há anos, começava a chorar de novo, mas dessa vez um choro de alívio. Dona Altiva já pensava adiante. Ela iria ligar para o advogado da família para entender os trâmites, para a assistente social da paróquia que conhecia bem, e para a polícia. Ela não deixaria o caso do Maicon ser esquecido. Aquele casal de idosos, com sua brandura e sua força silenciosa, havia se tornado num instante um porto seguro. Aqueles primeiros dias na casa de Dona Altiva e seu Bernardo foram como aprender a respirar de novo. O susto ainda estava nos nossos ossos. Eu e Isabel, a gente se assustava com qualquer barulho mais alto. Mas eles eram pacientes, um porto seguro de calma. Depois do café, Dona Altiva nos levou para comprar roupas. Foi a primeira vez, desde que eu me entendia por gente, que eu entrei numa loja de verdade. Não era roupas de doação, eram novas de verdade. Ela comprou vestidinhos lindos para Isabel e roupas que cabiam direito em mim. Foi estranho me ver no espelho com uma camisa que não era larga ou furada. Naquela noite ela ligou para a filha dela, a Luzia, que morava longe, em Fortaleza. Botou no viva voz para eu ouvir. A voz da Luzia era doce, mas ficou cheia de um horror quieto quando Dona Altiva contou nossa história. A morte do pai, a mãe, a fome, a partida do Maicon. Eu vi Dona Altiva enxugando os olhos enquanto falava. Do outro lado da linha, ficou um silêncio pesado, e depois a voz da Luzia voltou tremendo, mas firme. Mãe, eles não podem voltar para lá, de jeito nenhum. Eu vou aí. Eu e o Carlos queremos eles. Foi quando eu soube. A Luzia não podia ter filhos, e ela estava dizendo que queria nos adotar, a mim e a Isabel. Meu coração deu um pulo e ficou apertado ao mesmo tempo. Era uma esperança grande demais. Um sonho que eu nem sabia que podia sonhar. Mas Dona Altiva, sábia como sempre, me explicou. Não vai ser rápido, meu filho. A justiça é uma roda que gira devagar. Ela não perdeu tempo. Procurou um advogado, um senhor sério chamado Dr. Geraldo. E foi comigo a assistente social da prefeitura, a Dona Marília. Eu estava com ela em tudo. Ela não nos deixava sozinhos nem por um minuto. Ela dizia: eles precisam ver que vocês têm um rosto, uma história, e que tem alguém que luta por vocês. Na sala da Dona Marília, a assistente social, eu sentei ao lado de Dona Altiva, segurando Isabel no colo. Dona Marília ouviu tudo de novo, anotando, seu rosto ficando cada vez mais sério. Quando terminamos, ela olhou para nós três, uma senhora idosa, um menino assustado e um bebê, e suspirou, mas foi um suspiro de determinação. Ela olhou direto nos olhos de Dona Altiva e disse: Senhora Altiva, o que a senhora e seu marido estão fazendo é um ato de enorme bondade. Para dar início ao processo de guarda provisória, com vista à adoção pela sua filha, precisaremos de algumas coisas. Primeiro, um relatório detalhado daqui do Serviço Social,
atestando a situação de abandono e risco que as crianças viviam. Segundo, a senhora e seu marido precisarão passar por uma avaliação psicossocial. É para entender a dinâmica da família e garantir que é um ambiente saudável. Terceiro, vamos precisar entrar com um pedido de busca e apreensão em relação à mãe biológica, e a polícia precisa ser acionada formalmente pelo homicídio do menino Maicon. A senhora está disposta a enfrentar tudo isso? Pode ser longo e doloroso. Dona Altiva nem hesitou. Ela colocou a mão sobre a minha, que estava fria de medo, e apertou. Minha filha, depois do que esse menino enfrentou, uma burocracia é nada. Ele mostrou uma coragem que eu nunca vi em gente grande. A gente vai fazer o que for preciso. Eles são da família agora. E naquele momento, ouvindo aquela senhora idosa declarar guerra à burocracia por nossa causa, eu entendi. O inferno que eu vivi era real. Mas o céu não é um lugar distante. Às vezes ele tem a cara de uma avó corajosa, o cheiro de café fresco e a promessa de um novo lar, esperando do outro lado da dor. A Dona Altiva era uma força da natureza. Ela fez tudo o que a assistente social mandou, e mais um pouco. Ela e o seu Bernardo passaram por todas as entrevistas, abriram a casa e a vida deles para a avaliação. O Dr. Geraldo, o advogado, moveu os céus e a terra com os papéis. A polícia foi atrás da minha mãe. Mas ela tinha muitas dívidas. Dívidas que não se pagam com dinheiro. Eles acharam o corpo dela numa vala, uma semana depois que fugi. Eliminada por dever ao tráfico. Quando me contaram, eu não senti nada. Era como se parte de mim, que podia sentir por ela, já tivesse morrido junto com o Maicon. Fiquei vazio, só pensei, agora a Isabel está realmente segura e eu também. Mas a justiça tem seus trâmites. Mesmo com a mãe morta e o pai também, mesmo com toda a boa vontade da Dona Altiva e da Luzia, que já estava se preparando para vir para São Paulo, a lei é clara. Não podíamos ficar definitivamente com eles de imediato. Enquanto a papelada da guarda provisória era analisada, eu e a Isabel fomos colocados em um abrigo, um orfanato. Foram 2 meses. 2 meses que pareceram uma eternidade. O lugar não era mau, não. As cuidadoras tentavam, era limpo, tinha comida. Mas era um lugar de muitas crianças tristes, cada uma com sua dor. E eu, com 9 anos, me sentia o homem da família. Toda noite eu deitava na cama beliche ao lado do berço da Isabel e sussurrava para ela: não se afasta de mim. A senhora da casa cor-de-rosa vai voltar para a gente. Ela prometeu. Eu dizia isso mais para mim mesmo do que para ela. A Isabel, coitada, chorava baixinho, chamando por mamãe. Mas não era pela nossa mãe Zuleika, era pela Dona Altiva. Aquele cheiro de sabão em pó e bolo que ela exalava tinha ficado marcado na gente. A Dona Altiva não nos abandonou. Ela visitava 3 vezes por semana. Trazia roupas limpas, brinquedos para Isabel e livros para mim. Ela sentava comigo no pátio e me ouvia falar da escola do abrigo, dos meus medos. Ela nunca faltou. E a cada visita, eu via a determinação nos olhos dela crescer. Ela ficava mais quieta, observando tudo, anotando mentalmente. Até que um dia ela chegou sem a bolsa de visitas. Veio apenas com o Sr. Bernardo e o Dr. Geraldo. Ela veio direto até mim, agachou para ficar no meu nível e segurou meus ombros, seus olhos claros queimando com um fogo sereno. Conrado, ela disse, a voz firme como rocha. Chega. Hoje é o último dia que você e sua irmã dormem aqui. O juiz concedeu a guarda provisória. Eu e o seu Bernardo somos seus guardiões legais agora. Vamos para casa. Ela não estava pedindo, estava declarando. Era a mesma mulher que meses antes me encontrara chorando num ponto de ônibus, mas agora era uma guerreira que tinha enfrentado tribunais e burocracias por nós. Naquele dia, Dona Altiva não foi apenas nos buscar, ela foi nos resgatar. De novo. E quando passamos pelo portão do abrigo com Isabel no colo do seu Bernardo e minha mão segura na dela, eu soube com toda a certeza do meu coração, de 9 anos, que a nossa longa noite no umbral tinha finalmente chegado ao fim. O inferno ficou para trás. E o céu, o tal pedacinho do céu na casa cor-de-rosa, nos esperava. A justiça, a verdadeira justiça, é uma roda que gira devagar, muito devagar.
Para uma coisa ruim acontecer é um estalo, um tiro, um grito. Para algo bom, é uma eternidade. Foram 3 longos anos. 3 anos de audiências, relatórios, visitas da assistente social à casa da dona Altiva e depois, quando a papelada de São Paulo foi enviada para o Ceará, mais relatórios, mais avaliações da Luzia e do Carlos. Mas a Luzia, ela era o sangue da dona Altiva. Teve a mesma teimosia boa, a mesma determinação de ferro. Ela não desistiu. E finalmente, quando eu tinha 12 anos e Isabel 7, o juiz bateu o martelo. A adoção foi concedida. Luzia e Carlos eram, oficialmente, nossa mãe e nosso pai. Hoje eu tenho 40 anos. Continuo morando em Fortaleza e minha irmã Isabel também. O sol daqui cura muitas coisas, sabia? A mãe Luzia e o pai Carlos nos deram uma vida linda. Estudamos, nos formamos, eu sou contador e a Isabel é enfermeira. Ela sempre quis cuidar dos outros, acho que foi a dona Altiva que plantou essa semente nela. Construímos nossas próprias famílias. A Isabel tem 2 meninos e eu tenho uma menina. A minha esposa diz que eu sou o superprotetor, e ela tem razão. Eu jurei que nenhum filho meu conheceria o gosto do medo que eu conheci. Infelizmente o tempo não para. O seu Bernardo, aquele homem calado e bom, partiu há alguns anos, deixou um vazio enorme. E a dona Altiva, minha avó, meu anjo, minha guerreira, ela está bem velhinha agora. Oficialmente ela mora comigo. A gente trouxe ela para Fortaleza quando a saúde começou a fraquejar. Ela já não é aquela mulher que enfrentou a justiça com fogo nos olhos. Agora é frágil, cheia de dores, a memória às vezes falha. Mas eu sento com ela no fim da tarde, na varanda, e seguro a mão dela, fina e gelada. E eu digo para ela: vó, chegou a minha vez. Agora eu que vou cuidar de você. O senhor e a senhora me salvaram. Me deram um futuro. Tudo de bom que eu sou hoje veio daquele ponto de ônibus quando o senhor e a senhora pararam. O favor que eu tenho que retribuir é viver bem, é cuidar de quem eu amo. E o que eu puder fazer por você, até o último dos meus dias, eu vou fazer. Ela nem sempre entende tudo, mas às vezes, seus olhos claros encontram os meus. E um sorriso pequeno, um reflexo daquela mulher forte, aparece. E naquele sorriso, eu vejo o menino de 9 anos sendo salvo, o homem de 40 anos agradecendo e o ciclo se fechando. O inferno ficou para trás, em São Paulo. E o céu é aqui, cuidando daquela que nos mostrou que o mundo ainda podia ser bom. Sabe, de toda a dor, de toda a escuridão que a gente carrega, tem uma ferida que nunca fechou direito. Foi nunca poder ter enterrado o meu irmão. Nunca saber o que eles fizeram com o corpinho do Maicon. Se jogaram em qualquer lugar, se foi tratado como lixo. O cara que puxou o gatilho, aquele monstro, também sumiu. Às vezes eu penso se ele ainda está por aí, se a vida cobrou dele. Mas aí eu paro, porque esse pensamento é um veneno. E a dona Altiva me ensinou que não posso deixar o veneno daquela casa envenenar o lar que eu construí. Pelo Maicon não ter um lugar, por ele ser só uma lembrança dolorida, nossa, isso doía demais. Então, eu fiz o que pude. Fui aqui no cemitério, aqui em Fortaleza, comprei um jazigo, fiz um túmulo simbólico para ele. Coloquei o nome dele, Maicon, irmão amado, que partiu cedo demais. A data é a daquela noite terrível. Todo mês, eu e a Isabel vamos lá. Levamos flores brancas. A Isabel, mesmo sendo tão nova na época, ela tem uma vaga lembrança dele. Uma sombra de carinho. Ela sempre diz: ele estaria orgulhoso de nós, Conrado. Teria sido um bom tio para os nossos filhos. E eu concordo. Gostaria tanto que ele tivesse tido a mesma sorte que a nossa. Que ele pudesse ter escapado daquele pesadelo e conhecido o sabor de um café da manhã da dona Altiva, a proteção do seu Bernardo, o amor da mãe Luzia e o pai Carlos. A vida seria mais completa com ele aqui. Mas eu acredito com todo o meu coração que onde quer que ele esteja, ele está olhando por nós, em paz, finalmente. Longe da fome, do medo e da crueldade. E talvez, de certa forma, tenha sido a partida dele que deu a Isabel e a mim a chance de fugir. O sacrifício dele não foi em vão. Aqui termina o meu relato. Esta é a história de como eu saí do inferno. E olhando para trás,
Vejo que o paraíso não é um lugar de ruas de ouro ou de paz eterna. O paraíso é uma varanda em Fortaleza. Com a minha avó é o riso do meu filho. E nos meus sobrinhos é a mão da minha irmã segurando a minha em frente a uma lápide de um irmão que não pôde ficar. O paraíso é a gratidão que eu carrego todos os dias por ter sido resgatado. Obrigado por me ouvirem. Que a história do Maicon e a nossa fuga sirvam para lembrar que mesmo nas trevas mais profundas, sempre pode existir um ponto de ônibus, onde a esperança, na forma de dois idosos de bom coração, decide parar. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like, ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.